Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. Outro sintoma que eu escolhi, que as minhas pacientes falam demais e que se incomoda muito, uma coisa que incomoda muita gente é o aumento de peso. Então, na menopausa, a gente sabe que a gente tem uma propensão maior em aumentar a gordura por conta da queda hormonal. Nosso estrogênio caiu, nosso estrogênio dá forma para o nosso corpo, né? Então, a gente começa a formar mais gordura. E aí, eu preciso arrumar estratégias, né? Porque se for deixando, a gente vai engordando e daí se perde no meio do caminho. Então, a gente tem que mudar. Se tá incomodando esse peso, a gente tem que começar a melhorar. Primeiro passo aí, meninas, é vocês pensarem numa dieta que tenha, a gente chama de índice glicêmico baixo. Então, eu tenho lá se eu estou comendo alimentos que fazem estimulação, excesso de insulina, que vem lá das farinhas brancas, do açúcar, do carboidrato, eu acordo de manhã e vou dormir comendo carboidrato, o que vai acontecer? Eu vou ter um estirão da minha insulina. E se eu tenho esse aumento de insulina, eu vou chegar num ciclo vicioso. Eu vou ter mais fome, mais compulsão, mais ansiosidade e mais gordura. E a região preferida do excesso de insulina ali circulante é a região abdominal. Eu vou formando os pneus, né? Então, a gente tem que melhorar. Então, por exemplo, como que eu melhoro esse índice glicêmico aí? Adicionando de reduzir o excesso de carboidrato e adicionar na minha alimentação uma proteína. Eu comer um pão com ovo, um pão com frango, eu vou colocar ali na minha fruta uma fibra. Então eu tenho que estar aí diminuindo esse índice glicêmico aí da minha alimentação, não ser a base o carboidrato, porque quando eu tô comendo um excesso de carboidrato na minha dieta, eu vou diminuir o meu gasto energético, vou queimar menos, eu vou diminuir também a minha saciedade, então eu vou ficar com muito mais fome, né? Eu vou vou diminuir a saciedade, né? Então eu vou ficar com mais fome, como quero mais. Eu vou aumentar o cortisol, que também aumenta mais gordura. Eu vou ficar mais compulsiva pelos alimentos. Eu vou ter um aumento da minha glicemia. Eu vou ter esse aumento de insulina e eu vou fazer uma diminuição da queima de gordura. Então eu vou ficar vou queimar muito menos gordura do que aquela pessoa que está com a dieta mais equilibrada. E quando a gente pensa em peso, a gente tem que pensar também em alimentos que desinflamem a gente, porque hoje a gente come muito mais alimentos inflamatórios do que alimentos que inflamam, do que alimentos que diminuem a inflamação. Então a gente tem que reduzir essa inflamação, porque se eu estou inflamada, eu vou aumentar a gordura também, assim como outras doenças que vão abrir. Então eu preciso estar melhorando. Então, por exemplo, retirar as gorduras saturadas, que a gente chama margarina, frituras, né? Gorduras em geral, a melhorar a ingestão, por exemplo, de ômega 9, que a gente vai ter lá nos oleaginosos, por exemplo, no azeite vai ter ômega 9, no óleo de macadâmia, adequar, por exemplo, eu tenho muito mais fontes de ômega 3 do que ômega 6, né? Então, por exemplo, usar linhaça, os peixes, né? Salmão, os frutos do mar em geral, aí eu tá colocando na minha alimentação para aumentar a oferta de ômega 3, melhorar as fontes daquele carboidrato do bem, né? Então, onde tem aveia, onde tem os alimentos integrais, os grãos, as frutas, os legumes, os vegetais aí, né? Verificar também, meninas, as intolerâncias alimentares. Então, se eu estou comendo um alimento que não é ressonante comigo, eu vou com certeza aumentar muito mais o meu peso, porque vai gerar uma reação ruim lá dentro e eu não vou emagrecer. Então, retirar, vocês podem estar se observando no dia a dia aqueles alimentos que, nossa, eu comi, eu enchei, estufou, né? Já vai tirando da alimentação porque não tá te fazendo bem. Aumentar a ingesta de frutas de boa qualidade, de verduras, né? Então, porque aí eu vou ter uma oferta
oferta maior de fitoquímicos, e isso vai ter uma resposta anti-inflamatória, vai melhorar, né, a minha inflamação. A ingestão de antioxidantes, né, que estão lá nas frutas, nas verduras, por exemplo, o tomate, a cenoura, as frutas e verduras e legumes, as frutas vermelhas. Tomar bastante água. Para cada molécula de gordura, né, queimada, vai uma molécula de água nessa reação. É como se fosse um bolo que eu tô fazendo e eu preciso colocar todos os ingredientes. Então, pessoas que não tomam água também vai ter uma dificuldade no emagrecimento. Então, melhorar aí o aporte de água, né, aumentar o consumo de fibras boas aí, vinda dos oleaginosos, né, das sementes, girassol, da semente de abóbora, da aveia, da linhaça, da chia, né? Consumir bastante, por exemplo, os compostos enxofrados, as brássicas, que é o brócolis, a couve-flor, o repolho, né? Então, esses os verdes escuros, então tudo isso tem uma ação benéfica aí, pensando em termos de melhora do nosso peso, né? Não é fazer a dieta de fome, mas é equilibrar, dando todos os nutrientes que o nosso corpo precisa.